Querido Pai, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e pedimos a compreensão de todos para tudo aquilo que venha a ser falado. Que a Sua Palavra nos conforte e nos fortaleça e que venha alcançar todos aqueles que necessitam da Sua mensagem. Então, Senhor, se manifesta entre nós nesta noite, para que só possamos sentir a Sua presença e a manifestação do Seu poder e do Seu amor na nossa vida. Senhor, usa este pregador apenas como Seu mensageiro na pregação desta noite, e que ela venha tocar de tal forma que as Suas bênçãos possam ser derramadas na vida de cada um de nós e de toda a nossa família. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 20, no versículo 16. Todos acharam? Amém. Então vamos à palavra. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja bem, essa parábola é uma parábola muito interessante. E Cristo disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E ele disse por quê? Porque um homem precisava de empregados para trabalhar. E ele contratou alguns pela manhã. Mas ele precisava de mais empregados. Então ele contratou outros empregados no início da manhã, outro ao meio-dia e outro no final da tarde. Então o que acontece? Acontece que eles precisavam ganhar no mínimo um denário, porque eles precisavam sobreviver, e é o que foi combinado. Então eles combinaram receber um denário pelo dia de trabalho, porque era uma moeda que era utilizada na época e representava o salário de um dia de um operário sem qualificação. Agora, aqueles que chegaram primeiro acharam que ia ser mais beneficiados. Por quê? Porque trabalharam mais. Mas aquele bom patrão achou que devia pagar em igualdade de condições para todos eles. E no final do expediente, no final da tarde, ele pediu para que aqueles empregados ficassem em filas e que viessem aqueles que chegaram por último, para que eles começarem a receber os seus salários, que eles pudessem começar a receber os seus salários. Então começou aquele patrão fazer aquele pagamento exatamente iniciando pelos que por último chegaram. E todos ganharam um denário conforme combinado. Só que aqueles que chegaram primeiro se sentiram prejudicados porque trabalharam mais e queriam ganhar mais. Mas o patrão falou: estou pagando o que foi combinado. Não quero cometer injustiça com ninguém. E todos receberam em igualdade de condições. Só que tem uma coisa: eles protestaram. Aqueles que chegaram primeiro não gostaram porque acharam que estavam sendo prejudicados. E Cristo então usou essa parábola para dizer o seguinte: que na casa de Deus os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aquele patrão pagou exatamente o que havia sido combinado e disse:
não cometo injustiça com ninguém. Eu quero pagar exatamente o que estou pagando a vocês, porque todos vocês merecem viver em condições de igualdade. Então vocês vejam, um operário naquela época precisava de 1 denário por dia para viver. Assim sendo, a necessidade do operário estava acima do interesse material do bom patrão. Ou seja, cada um de nós temos o direito sagrado de ganhar o mínimo suficiente para que possamos viver. Mas vejam que Jesus tem predileção pelos últimos. Isto garante que ele seja o Deus de todos, porque quando os últimos da fila estão bem atendidos, significa que não há ninguém desamparado. Então veja bem, cuidar dos últimos é o melhor jeito de não deixar ninguém de fora. E Deus não pode fazer diferente na vida das pessoas. Mas no povo de Deus nem todos aceitavam que outras pessoas pudessem ser recebidos por Deus em igualdade de condições, porque achavam que haviam chegado primeiro. E por isso, somente eles queriam ser os primeiros e os escolhidos de Deus, e ignoravam que nos planos de Deus os últimos fossem os primeiros. Ainda hoje, existem pessoas que acham que cumprindo mais obrigações religiosas, possam comprar um lugar mais privilegiado e especial no reino de Deus. Mas não é bem assim, porque no reino de Deus os últimos serão os primeiros. Agora, existe momento que não deve existir nem último e nem primeiro. E precisamos esperar o agir de Deus nas nossas vidas, porque Ele é o primeiro e o último na vida de cada um de nós. E no momento certo Ele irá nos mostrar o melhor caminho e a direção correta pela qual devemos seguir. Mas não podemos negar que existe no mundo uma competição muito grande e até despercebida. Porque estamos cercados de um espírito de competições, inclusive entre muitos casais, que se separam na esperança de que um dia jamais um tenha depender do outro, mas ninguém pode mudar a vontade de Deus. E muitas vezes irão se encontrar em uma das mais difíceis circunstâncias, onde um vai depender do outro para juntos lamentarem e vencer as mais difíceis situações que não tiveram como ser evitadas. O Salmo 133 diz o seguinte: quão bom e quão suave que os irmãos vivem a união. Eu já preguei aqui nesta igreja sobre isso. Mas o conselho do salmista tem sido ignorado pela maioria das pessoas. E nesta corrida, todos saem perdendo. Quem de vocês já ouviu falar na parábola dos 2 lobos? Um menino perguntou a um velho indígena: por que existe tanta maldade no mundo? E aquele índio respondeu que dentro de cada um de nós existem 2 lobos. Um é cruel, perverso e só pensa em destruir. E tem um outro que tenta nos defender o tempo todo. Mas aqueles 2 vivem brigando constantemente. Vivem sempre em guerra, sempre brigando entre si. Aí o menino pergunta: mas e qual dos 2 sai ganhando? Ele falou: sai ganhando aquele que você alimentar com mais frequência. Então veja bem, agora nem sempre nem sempre isso acontece nos planos de Deus. Por quê? Porque nos planos de Deus não adianta alimentar lobo nenhum, porque vai ganhar aquele mais fraco, porque o melhor é aquele que vai ser o primeiro. E no caso, o índio, não posso concordar com ele. Agora, quem já ouviu falar na Guerra do Vietnã? Os Estados Unidos, uma potência mundial, econômica e bélica, e resolveu entrar em guerra contra o Vietnã. O que acontece? Eles acharam, porque o Vietnã, como era um país fraco, tanto financeiramente como bélicos, né?
como em armamento, etc. Então eles achavam que iam chegar e destruir de cara. Então subestimaram o Vietnã. Isso em 1973. O que acontece? Acontece que o Vietnã não tinha poder financeiro, não tinha poder bélico, era um país pequeno e sem a menor condições de encarar uma potência mundial como é os Estados Unidos. Era o Davi contra o Golias. Só que enquanto eles eram bombardeados e os americanos jogavam forte bomba com alto poder de destruição, eles se escondiam em caverna, em buracos que eles mesmos faziam para se defender do inimigo, para se defender do ataque do inimigo. Só que em 1973 o país estava destruído, mas chegaram aqueles aliados fortes que resolveram proteger, ajudar aquele país que estava destruído. E no dia 23 de janeiro de 1973, aquele pequeno país saiu como vencedor. E os vietnamitas puseram o joelho no chão e agradeceram ao Deus que eles adoram. Agradeceram a Deus. Então, o pequeno Davi venceu mais uma vez o grande gigante, confirmando aquilo que a Bíblia diz, que os pequenos geralmente serão os primeiros. Agora, vocês vejam uma coisa. Nos últimos anos, nós temos vivido situações idênticas. Temos encontrado situações que não têm explicação no mundo. A gente fala, será que esse mundo realmente está andando na direção correta, está andando no caminho certo? Mas na realidade, tudo neste mundo é imprevisível, porque em mais de 50 países no dia de hoje estão vivendo guerras insuportáveis. São países que vivem em função da guerra e fazem da guerra até um meio de vida. Eles estão vivendo em função da guerra. São mais de 50 países espalhados pelo mundo que estão no dia de hoje brigando. Agora, qual é a causa desta guerra? Essa guerra é exatamente por causa da ambição, ou em função de litígios por demarcação de propriedade. Infelizmente, então, ninguém sabe aonde nós iremos parar. O mundo inteiro se mobiliza através de um espírito de competição, onde todos querem ser os primeiros e ignoram os planos de Deus, que muda o rumo de qualquer corrida e qualquer competição, por mais favorita que possa ser aos olhos humanos. Agora, esta competição, ela existe desde a época de Cristo. No tempo de Jesus, como hoje, havia aqueles que se consideravam donos de todos os direitos, os primeiros, e achavam normal desconsiderar as necessidades dos outros. E ainda hoje, até mesmo entre as famílias, existe uma competição que costuma ser muito forte. E em um mundo onde alguns são sempre os primeiros, enquanto outros ficam para trás, as diferenças entre as pessoas se tornam cada vez maior. Na vida comum é isso que vemos acontecer com tanta frequência, onde todos querem ser os primeiros e ignoram os ensinamentos de Cristo. Jesus valoriza o coração das pessoas e vendo muitos ricos fazendo grandes ofertas no templo, viu também uma pobre viúva colocar no cofre 2 pequenas moedas, quando disse: na verdade, esta viúva pôs no cofre mais do que as outras pessoas, porque os outros ofereceram a Deus o que tinha de sobra, enquanto ela deu o que tinha, e de última foi a primeira na avaliação de Cristo, enquanto os ricos ficaram por último, com todas as suas riquezas e com todo o seu poder econômico. Mas eles não entendiam, porque Jesus tinha o máximo carinho
pelas pessoas mais pobres, como mendigos, doentes à beira do caminho, escravos e viúvas desamparadas. Enquanto todo mundo queria mesmo era ser visto no meio das pessoas de prestígio. E queriam ser os primeiros até com Deus, que é Pai de todos e não faz diferença entre as pessoas. Também não entendiam que Jesus, em nome de Deus, pudesse ter carinho exatamente pelos pecadores, os últimos em relação às obrigações religiosas e considerados impuros pela maioria das pessoas. Daí Jesus dizer, os últimos serão os primeiros. Muitas pessoas poderão até pensar, será que a Bíblia não é apenas uma leitura figurada ou um simples exercício bíblico? Eu posso garantir a vocês que não, porque através da Bíblia é que encontramos a resposta de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, mas será que são mesmo? Eu posso confirmar a vocês que sim, porque eu já vivi várias experiências que comprovam esta verdade, e vou relatar apenas uma delas. No início da minha vida profissional, eu fui convocado para participar de uma seleção de uma empresa que precisava de um alto executivo que pudesse ser uma ponte de ligação entre a administração e o conselho diretor. Esse executivo tinha que ter alto conhecimento na área jurídica, na área econômica e em planejamento financeiro. E eu fui atender aquela convocação. O que aconteceu? Cheguei naquela empresa, tinha mais de 300 candidatos concorrendo a uma única vaga. Aqueles candidatos que ali compareceram, a maioria deles, tudo tinha 3, 4 faculdades, falando 2, 3 idiomas, tudo fluentemente. E eu aparecia ali como um patinho feio. Era um patinho feio concorrendo com aquele monte de cisne branco, cada um mais orgulhoso e mais entusiasmado que o outro. Eu fiquei meio desapontado. Falei, ué, será que eu tenho alguma chance? Então o que aconteceu? Chegou um e falou assim, você vem de onde? Eu falei, eu venho da USP, venho da Alves Penteado. Ele falou, e você acha que tem alguma chance? E eu fiquei muito desapontado. Falei, ó, talvez eu não tenha chance alguma, mas uma coisa é certa, eu venho aprender alguma coisa com vocês e vou sair daqui mais enriquecido. E vou medir a minha capacidade de mercado, até onde chega a minha capacidade de competição nesse mercado que é cada vez mais exigente. Tudo bem, eram, se eu não me engano, 304 candidatos. A princípio eu pensei em mandar, porque não tinha chance. Mas eu falei, não. Aí veio o que diz a Bíblia, os últimos serão os primeiros. No momento que começou aquela seleção, a metade já foi cortada. Mas eu estava no meio, aqueles remanescentes. Aí, no dia seguinte, foram 3 dias de testes e sabatina. No dia seguinte, lá eu estava no meio daqueles que sobraram. Eu falei, uai, até aqui o Senhor me ajudou. Né? Aí, chegou no final da tarde, mais da metade foram embora. E eu estava, o patinho feio, estava ali, ó, né? Teimoso, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que no dia seguinte, era o último dia, alguém tinha que sobrar. Então eu falei, bom, eu vou lá, cheguei até agora eu cheguei aqui, então vou continuar. Quando chegou no final, sobraram 14. Aí chegou o diretor executivo lá, que estava acompanhando todo aquele processo de seleção, e falou o seguinte, falou, olha, a prova termina aqui. Pode ir cada um para sua casa e qualquer coisa a gente manda um telegrama convidando ou agradecendo. E eu fui embora. Eu estava de férias numa outra empresa que eu trabalhava. Eu aproveitei aquele intervalo, aquele espaço, para mim ver se conseguia alguma coisa melhor. O que aconteceu?
16 dias depois, eu recebi um telegrama. A princípio eu achava que era apenas um telegrama de agradecimento por ter participado daquela competição. Mas não, era um telegrama dizendo que o Patinho Feio tinha sido aprovado. E aquele bando de ganso, 304, dançaram. Deve estar procurando emprego até hoje. Então, veja bem, eu posso dizer o seguinte, o que a Bíblia fala, entendeu? Nós podemos realmente confiar, porque a Bíblia não fala nada que não seja verdadeiro. O que a Bíblia, nós podemos hoje falar, qual é a bússola que nós usamos para dirigir as nossas vidas? Eu vou dizer, deve ser a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, ninguém brinca, porque ela é verdadeira. Então, esse tipo de exemplo eu tenho tirado. Agora, daí veja bem, no momento que eu recebi aquela bênção, eu não me ajoelhei naquela hora para agradecer a Deus, porque eu não era muito chegado a negócio de Bíblia, não. Meu pai era pastor, mas eu não era muito chegado a isso, não. Eu achava que aquilo lá era tudo papagaiada. Mas eu paguei caro por isso. Eu tive que chegou o momento que eu tive que reconhecer o poder de Deus e o que é que Ele tem para cada um de nós. E quando a gente desobedece, a gente sempre termina levando a pior. Agora você veja, às vezes nós caímos, somos derrubados e achamos que está tudo perdido. Mas Jesus manda um anjo que nos levanta e diz, pronto, você vai vencer. É o que aconteceu comigo. Pode se levantar e seguir em frente, que a vitória será sua. E você vai ser o primeiro e não o último. E pode se preparar para subir ao pódio, porque você é um filho de Deus e você nasceu para ser vencedor. Você não vai perder essa batalha. Veja só o que aconteceu em uma Olimpíada. Nas Olimpíadas Especiais de Santos, nos Estados Unidos, em que participam pessoas com necessidades especiais, físicas e mentais, aconteceu um fato curioso. No momento que ia sair, um grupo, né, de participantes, nessa categoria, se colocaram na fila, 9 pessoas, todas elas especiais. Só que na largada, todos eles saíram correndo, achando que ia ganhar aquela competição. Só que uma daquelas crianças caiu, e aqueles que estavam correndo viram que aquela criança havia caído e estava chorando. Aquelas 8 pessoas que seguiram na frente imediatamente pararam, voltaram e vieram ver o que estava acontecendo com aquele menino. No meio daquele grupo, uma menina com síndrome de Down chegou, levantou aquele garoto pela mão, beijou a testa dele e falou, levanta que você vai sarar. Aquele grupo se juntou, deram as mãos e juntos saíram correndo e atravessaram a linha de chegada, todos eles de mãos dadas. Ali não houve último nem primeiro, porque todos venceram. Então você veja, eles foram aplaudidos de pé por aquele pessoal que estava naquele estádio. E foi uma das melhores competições que já foi vista naquelas competições, naquela modalidade. Então você veja, esse é o verdadeiro espírito olímpico, onde todos correm com um só objetivo, mas sem querer prejudicar ninguém. Todos ali foram vencedores. Por quê? Porque não houve egoísmo.
Entendeu? Não houve egoísmo e todos eles correram na mesma direção e com um único objetivo. No momento que aquela pessoa caiu e não pôde competir, os outros vieram e puxaram, fizeram com que ele fosse também vencedor e todos saíram ganhando. Então eles foram protagonistas de um dos melhores espetáculos. Então eu acho que é isso que deve existir na vida de todo mundo, que deveria existir também entre as famílias, entre os irmãos e até mesmo entre alguns pastores, onde existe uma competição muito grande que não deveria existir e que precisa ser evitada. Mas até quando haverá guerras e disputa entre as pessoas? Será que algum dia haverá paz no mundo? Eu acredito que sim, mas somente no dia em que todos caminharem na direção de Cristo e buscarem a Jesus sem competição, sem egoísmo e sem humilhar o seu próximo. Porque na casa de Deus, Cristo será sempre o primeiro, enquanto nós seremos apenas e simplesmente o seu servo. Quem concorda aí, dão glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Aleluias. Deus não escolhe ninguém pela cultura, posição social ou pela cor da pele. E a pessoa, por mais humilde que seja, poderá ser a primeira na obra de Cristo. Porque tudo depende da unção. Glória a Deus. E não da posição social que a pessoa acha que tem. Aleluias. Porque os últimos sempre serão os primeiros no plano de Deus. E muitas vezes uma simples palavra de um pregador humilde vale mais do que a pregação de uma hora inteira de um pregador que por achar que por pregar bonito vai ter um melhor relacionamento com Deus. É verdade. Mas no mundo espiritual não é assim que a coisa acontece, porque os últimos sempre serão os primeiros e os humildes serão exaltados. Glória a Deus. Mas seja pregando bonito ou através de uma simples palavra, Deus nunca vai deixar de ouvir você e nunca vai deixar você sozinho. Não importa quantas vezes você caia, Cristo vai estar sempre pronto para te levantar. E você vai chegar ao pódio e ser o primeiro, porque esta é a vontade de Deus. Cristo, quando nos criou, foi para que fôssemos mais que vencedores. Glória a Não Deus. importa se você será o último ou o primeiro. Aleluias. Mas a vitória é uma das suas promessas. E as promessas de Deus jamais voltarão vazias. Glória a Deus. Às vezes nos deparamos com situações tão difíceis. Difíceis que achamos que não iremos suportar. E questionamos. Por que certas coisas acontecem com tanta frequência na vida do cristão, que nos causam tanta tristeza? Mas a resposta está em Cristo quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos ensina que não devemos examinar, porque tudo faz parte dos planos de Deus. E devemos entregar tudo em suas mãos, porque Ele te dará força para caminhar e seguir em frente, por pior que seja a situação em que você esteja vivendo. Precisamos somente confiar em Deus, porque o cristão vive pela fé. E se você perder sua fé, você deixará de viver. Às vezes entramos em um espiral depressivo tão grande e tão forte que achamos que não iremos suportar. É como se tudo estivesse dando errado nas nossas vidas. Mesmo assim, existe um propósito em tudo que passamos. Esse é o propósito de Deus e temos que encarar e receber e aceitar. E é exatamente nesse exato momento em que Deus nos chama para andar sobre o mar. E andar sobre o mar é andar com Jesus, aquele que até os mares e a tempestade obedece. Não importa o tsunami em que você esteja vivendo, é um momento em que precisamos fechar os nossos olhos e calar todas as vozes que nos fazem querer desistir. Eu sei que o ser humano sente a necessidade de se sentir seguro e de saber o que lhe espera. Mas a fé é a certeza daquelas coisas que sentimos e não podemos ver. Jesus espera que tenhamos fé e confiemos nele.
Porque nas piores tempestades, é que nós vamos manifestar, é que Ele vai manifestar o seu poder na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua tempestade, não sei quais são os mares furiosos que você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus é a voz que acalma o mar, e que Jesus pode mudar a sua situação. Glória a Deus. Somente crer e somente confiar. Ainda que você não acredite mais, ainda que a sua esperança tenha acabado, Jesus vai estar com você, porque existem promessas ainda não cumpridas, mas que irão se cumprir. Pode aguardar e confiar, não importa a tempestade que você tenha que suportar, porque eu também já vivi esta mesma tempestade e cheguei a vacilar. Há pouco tempo sobrevivi a uma experiência bastante triste e bastante dolorosa. Foi quando a minha filha mais nova seguiu para os braços de Cristo. Devo confessar que cheguei a questionar suas promessas quando disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderá pedir o que quiser, que será atendido. E eu pedi com muita fé pela cura da minha filha, mas com bastante fé mesmo. E não fui ouvido. E quando eu pensava em desistir de tudo, veio a resposta: ninguém muda os planos de Deus. Minha filha ia viver 40 e poucos anos e não mais quis. Até Jesus, quando morreu na cruz, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não foi atendido, porque ninguém muda os planos de Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma doença incurável. E por muitas vezes, ele pediu a Deus que o curasse. Ele chamava de espinho na carne. Só que não foi atendido. Não foi atendido porque aquele não era o propósito de Deus. Ele tinha que aprender a caminhar com aquele problema. Então, tudo tem o seu tempo. Se a minha filha não pode ser curada, é porque Deus assim quis. E nós não podemos nunca contrariar, entendeu? Ou querer dizer que o nosso Deus esteja errado, porque agiu dessa forma. Então vocês vejam uma coisa: Jesus, quando morreu na cruz, ele pediu também: Pai, passa de mim esse cálice. Não foi atendido, porque ninguém muda os planos de Deus. E não podemos questioná-lo, porque isso deixa Deus bastante triste. Quando Cristo ressuscitou mortos, curou doentes e leprosos à beira do caminho, é porque aquela era a vontade de Deus. Mas Cristo nunca nos prometeu um paraíso aqui na terra, porque o nosso paraíso está lá nos céus, junto a Ele, junto às pessoas que amamos e que um dia fizeram parte da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Glória a Deus. Mas Jesus subiu aos céus com a seguinte promessa: eu vou preparar a morada, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E Jesus não prometeu nada que não possa ser cumprido. E isso me conforta, porque eu sei que a minha filha está com Cristo. Reconheço que vivi momentos de extrema fraqueza espiritual, mas me curvei a Cristo e Ele disse: Pai, me perdoa pelas minhas fraquezas e derrama sobre mim a tua unção. Não importa que eu seja o primeiro ou o último dos seus filhos, só não me deixa de fora, porque eu quero continuar te servindo e trabalhando para a grandeza da tua obra. Aqueles que estão dispostos a caminhar com Jesus, podem dizer amém e um glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar. Amém. Pai querido, muito obrigado pela mensagem desta noite. Que Tu nos conduza na compreensão da Tua palavra e que o Senhor desperte em nós cada vez mais o desejo de orar e de Te agradecer. Que o Senhor nos ensine a orar de tal forma que a nossa família venha a ser alcançada e que nos permita falar contigo de maneira agradável a Ti, para que nos ouça e responda de acordo com a Sua vontade.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Muito obrigado.